Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Área 43. Hoje a gente vai falar sobre um crime que aconteceu um tempão atrás, que agora já está vindo à tona de novo. A gente vai dar uma recapitulada nesse crime aí, vamos ver o que está acontecendo, né? O que aconteceu nesse tempo todo e finalmente, né, o que está acontecendo agora nos últimos dias, literalmente, né? Esse caso acabou sendo reaberto, né? Mas então vamos por partes. A gente vai falar do caso da Emanuela Orlandi, que é uma menina lá da cidade do Vaticano que desapareceu quando ela tinha 15 anos. Então, ela nasceu lá em 68, né? Ela era a quarta de 5 filhos do casal Ercole e Maria Orlandi. E o Ercole, naquela época, ele trabalhava na prefeitura da casa do Papa, da casa pontifícia, né? Da casa do Papa, né? Da onde tem a organização dos eventos lá do Papa, das audiências dele. Então, ele trabalhava assim bem próximo ao Papa, né, organizando as audiências de quando o Papa ia, na ocasião, lá falar em público, né. E tudo ia super bem, né, durante a infância, a adolescência da Emanuela, até que em 1983, no dia 22 de junho, ela foi para aula de música, né, ela fazia uma aula de música, ela tocava flauta, tocava super bem, pelo que consta aí na internet, né, ela estava no segundo ano do ensino médio, e ela estudava na escola Liceu Científico em Roma e ela também estudava música. E aí quando ela foi para a sala de música, geralmente ela ia de ônibus, né? Quando ela se atrasava, ela pedia pro irmão dela dar uma carona para ela. Naquele dia foi o caso, ela pediu para ele acabou não levando ela porque ele estava com uma namorada, enfim, disse que não ia dar, ela ficou braba, saiu batendo a porta e foi para a escola, para aula de música sozinha. Então, o que aconteceu foi que quando ela chegou na sala de música, ela chegou uns minutos atrasada, né? E pelo que o pessoal comentou, ela estava um pouco perturbada também. Ela não estava muito feliz assim naquele dia, né? E inclusive ela saiu 10 minutos mais cedo do final da aula. E aí, quando os colegas dela depois ficaram até o final da aula, quando eles saíram, né? Eles acabaram pegando o ônibus 30 minutos após o horário que ela saiu, eles identificaram, né, viram ela ali conversando com uma mulher ruiva. E tudo bem, foram embora. Então, o que aconteceu? Ela acabou ligando, né, uns minutos depois ela ligou para a família dela, e aí a irmã dela, uma das irmãs dela, Federica, atendeu, e ela contou para a Federica que um homem havia parado ela, né, abordado ela, oferecendo 375 liras para que ela entregasse panfletos da Avon num evento de moda que aconteceria ali no final de semana. Né? E aí ela achou aquele dinheiro muito bom e tal, mas a irmã falou, olha, não te compromete com nada até vir para casa conversar com a família. Né? E ela desligou o telefone, ela foi e deveria ter ido se encontrar com uma outra irmã, né, na Piazza Navona, ali uma praça ali em Roma, às 19h30, mas ela não apareceu, e ela foi vista por pessoas entrando numa BMW escura. Né, então, foi a última vez que viram ela de fato. Né. Então, no outro dia, né, a família procurou a polícia fez aquele pouco caso, aquela coisa de achar que a família é louca e tal, e aí a polícia disse que ela ia voltar, né? Enfim, mas assim, em pouco tempo eles se deram conta de que realmente o caso era sério, acabaram publicando na mídia, inclusive publicaram nos jornais locais e nacionais, né, o número de telefone da família dela. E aí não foi uma ideia muito inteligente, porque tiveram muitas ligações, muitos trotes, né, mas algumas dessas ligações chamaram a atenção, porque pessoas que não se conheciam disseram que haviam visto uma menina que se identificava como Bárbara, mas que tinha as mesmas características físicas de Emanuela, né, tocando flauta e vendendo produtos da Avon na Campo dei Fiori, em Roma. E aí, com isso, acabaram espalhando milhares de cartazes, né, por toda a cidade de Roma, em busca de uma notícia, alguma coisa que acontecesse. E alguns dias depois, 2 agentes que se identificaram como agentes da SISD, que é o Serviço de Inteligência Italiano, que foi criado logo após o fim da Segunda Guerra,
eles apareceram, disseram que eles estavam investigando um caso de tráfico de pessoas, pediram para colocar uma escuta no telefone da família, colocaram, e esses agentes eram o Mário Vulpiani e o Júlio Gangi. E aí, sabendo da história mais a fundo, esse Gangi começou a investigar e ele encontrou um mecânico que disse que tinha consertado o vidro do passageiro de uma BMW com aquelas características, que o vidro tinha sido danificado pelo lado de dentro do carro. Então, aí já gerou uma suspeita, o Gangi identificou, né, o nome de quem estava registrado, foi no endereço onde estava registrado esse carro, que era a 2 quilômetros do Vaticano, e lá ele encontrou uma mulher que foi muito antipática com ele, super irritada, correu ele de lá, né, não se negou a dar qualquer informação, mandou ele embora, e em seguidinho o chefe dele disse para ele nunca mais voltar naquele endereço e botou ele para fazer trabalho administrativo, tirou ele da parte de investigação. Né? Então o caso, a parte da BMW acabou morrendo aí. E aí, 11 dias após o desaparecimento, o Papa, na época, o João Paulo II, deu uma declaração dizendo que ele era muito próximo da família Orlandi, apelou para o senso de humanidade, né, dos raptores e tal, mas não teve efeito nenhum, ninguém respondeu, né, não aconteceu simplesmente nada. Mas 2 dias depois, um homem que ficou conhecido como o americano, né, por causa do sotaque dele, ligou dizendo que ele pertencia a uma organização que tinha a ver com um grupo ultranacionalista turco, os Grey Wolves, e que esse grupo ele teria pego a Emanuela como refém e queria fazer uma troca pelo Mehmet Ali Agca, que é o cara que tinha tentado assassinar o Papa um pouco tempo antes, né? Mas aí ele teve essa tentativa de assassinato frustrada e acabou preso. E curiosamente o Mehmet ele declarou que ele não queria ser solto, que ele não tinha nada a ver, nem conhecia esse grupo. Então ele não estava absolutamente nem aí para essa galera e ele queria continuar preso lá onde ele estava, lá na Itália, né? Mas assim, nos meses que se passaram, né, o americano continuou ligando e ele queria, né, de certa forma, provar que, né, que ele estava falando a verdade. Então ele tinha ali, tocou para as pessoas uma gravação, né, de uma menina que se dizia ser Emanuela Orlandi, também enviou cópias, né, da carteira de matrícula da escola de música, um bilhete escrito à mão dela também e um recibo da mensalidade da escola. E aí, pouco tempo depois, uma ligação anônima levou a polícia, né, a esses itens originais que estavam abandonados numa praça pública próxima ao parlamento. E posteriormente, né, ele até tentou, tocou uma outra gravação de uma mulher teoricamente sendo torturada e a polícia descartou, dizendo que era um trecho de um filme pornô. Como é que eles sabiam exatamente que era um trecho, provavelmente qual filme era, eu também aí já não sei. Mas ele tinha, assim, o americano ele tinha um pedido para fazer, ele queria muito conversar com o secretário do Estado, o cardeal Agostino, e o Vaticano concedeu isso, ele conversou com o cardeal, e o teor dessa conversa nunca veio a público, a gente nunca soube exatamente sobre o que eles conversaram, né? E aí, com o Papa cedendo a todos esses pedidos que o americano fazia, e com essa aproximação deles, outros grupos começaram também a fazer exigências, alegando que estavam com a Emanuela. Né? Uma organização chamada Frente de Liberação Anticristã da Turquia escreveu 2 cartas, né, de Frankfurt exigindo que libertassem o Mehmet e os cúmplices dele, alegando que eles estavam por trás não só do desaparecimento da Emanuela, mas também da Mirella Gregory, que havia desaparecido somente um mês antes da Emanuela, em 7 de maio de 83. A Mirella tinha saído de casa dizendo para a mãe que ia encontrar um ex-colega de colégio, mas a mãe viu ela sendo levada por um homem que era parte do grupo de escolta do Papa. Então, é uma história bem estranha. E a Emanuela, também um caso que aproxima muito assim essa situação da Emanuela com né, o Vaticano em si. A Emanuela ela era muito amiga da filha do mordomo do Papa, né, do mordomo pessoal do Papa. Elas tinham a mesma idade, elas eram inclusive bem parecidas. E depois da tentativa de assassinato do Papa, essa menina passou a perceber que ela estava sendo seguida. E aí, quando ela percebeu repetidas vezes isso, ela comentou com o pai dela, que prontamente trocou ela de escola. Ela estudava em Roma, colocou ela numa escola dentro do Vaticano, e aí protegendo ela ficava dentro dos muros do Vaticano, não se expunha mais, né? E inclusive a Emanuela morava no mesmo prédio que ela.
E aí tem aquela suspeita de que eles podem ter sequestrado ela, confundindo ela com a amiga, né? Que elas eram muito parecidas e tal. O fato é que 3 dias antes da Emanuela desaparecer, ela caminhava para o Vaticano com os amigos, quando um carro parou próximo ao grupo e o homem que estava na carona apontou para ela e disse: é ela, né, para o motorista. E aí o pessoal na hora achou muito estranho, mas não levaram isso adiante, né. E aí ficou assim, né, nesse caso aí, de não saber exatamente, né, qual é a relação dessas questões do Vaticano com o desaparecimento dela. Com o tempo também o americano parou de ligar, a última vez que ele ligou foi em outubro, dia 27 de outubro de 83, a polícia estava sem nada, e o caso acabou esfriando. Em 97 a polícia acabou encerrando as investigações. Mas só ficaram 3 teorias. A primeira delas, né, como a gente já estava falando, é de que a Emanuela tinha sido sequestrada pelo próprio Vaticano. Então aqui diz que em 2012 o mordomo do Papa roubou um memorando escrito pelo porta-voz oficial na época, né, o Federico Lombardi, e tornou ele público. E esse conteúdo do memorando dá a entender que o Vaticano pudesse saber mais do que sabia, né, ter dito menos do que realmente sabia na época, né, tá escondendo alguma coisa aí. Em 2017 também um jornalista investigativo, né, italiano publicou um documento de 5 páginas que era mantido trancado no armário, né, no Vaticano, onde sugeria que o Papa estaria diretamente envolvido com isso. Isso é uma teoria que o próprio irmão da Emanuela, né, o Pietro Orlandi, também já disse. Ele acredita que o Papa, no mínimo, sabia, né, ou sabe o que de fato, no caso sabia, né, porque ele já faleceu, sabe o que ocorreu, né, e que não havia feito nada para proteger a imagem da igreja, né. E o próprio padre Amorf, aquele famoso exorcista que teve um filme aí da Netflix também sobre ele, veio a público dizer que a Emanuela tinha sido raptada por membros da igreja e abusada por eles, né? Então ele fez essa declaração também, aí que deixou tudo bem nublado com relação a isso, da gente não conseguir ver com clareza se de fato foi algo que foi orquestrado, né, e escondido pelo Vaticano, né. A segunda teoria é de que ela havia sido sequestrada pela KGB, porque o Papa, na época, ele apoiava um movimento da solidariedade na Polônia, e esse movimento desestabilizou muito o movimento comunista da época. E aí, com isso, teoricamente, a KGB teria nomeado 3 búlgaros para contratar, né, teria ficado com a responsabilidade de contratar o Mehmet e tentar fazer esse assassinato aí do Papa. Como eles não conseguiram, né, o Mehmet falhou, o plano teria passado a ser sequestrar, então, a Emanuela para chantagear o Vaticano. É uma teoria, não sei quão forte, né, como que ela se sustenta, mas está aí. E a última teoria do crime organizado, né? Tem um grupo criminoso chamado Banda della Magliana, que era um grupo bem grande, liderado pelo Enrico De Pedis, e ele tinha ligação com as máfias, tinha ligação com tudo lá, tinha muita grana investida no Banco Ambrosiano, que era um banco que um dos principais, né, pilares desse banco aí que sustentava, né, um dos principais stakeholders era o Vaticano, e esse banco acabou vindo a falir. Então, como o Vaticano era um dos próprios, né, um dos principais financiadores, um dos pilares econômicos, né, um dos principais, a teoria sustenta que ela foi sequestrada para forçar o Vaticano a pagar pelo prejuízo aí que esse grupo criminoso teve. Inclusive a Sabrina, que foi uma antiga, né, uma ex-namorada lá do Enrico, disse que tinha visto a Emanuela com ele, mas ela não tinha memórias muito claras por causa de abuso de drogas e tal, então assim, eu não sei quão confiável também ela era, né. E o que ficou disso também é que o Henrico foi morto, né? Ele morreu em 1990, ele foi assassinado, acabou sendo enterrado inclusive na Basílica de São Apolinário. E em 2005, durante um programa de TV ao vivo na Itália, teve uma ligação anônima que disse que no túmulo dele haveriam pistas que ajudariam a resolver o caso. E o que aconteceu foi que reabriram tudo de novo. Em 14 de maio de 2012, esse túmulo foi reaberto pela polícia, mas não acharam nada lá, não acharam nem sinal da Emanuela, nada que pudesse ser de Emanuela. Em 2019 também, né, após denúncias, outros túmulos foram abertos, acharam algumas ossadas, mas todas elas eram muito antigas para serem ossadas da Emanuela. Então eles declararam que não tinha nada a ver com ela, né, nessas pesquisas aí. E recentemente a Netflix acabou lançando uma série documental sobre esse caso, né, que chama A Garota Desaparecida do Vaticano,
E eles seguiram várias linhas de suspeita, então já levantaram várias coisas, inclusive graças a essa série, esse caso foi reaberto agora em janeiro, no dia 9 de janeiro de 2023. Esse caso foi oficialmente reaberto pelo Vaticano. E agora a gente tem que acompanhar aí nas notícias para ver o que vai acontecer, onde é que vai parar isso, qual é a conclusão que a gente vai conseguir chegar. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê um like, dá um joinha aí, se inscreve no canal, deixa um comentário com a opinião de vocês, ou com outros casos que vocês queiram que a gente fale aqui também. Beleza, galera? Muito obrigado e valeu pela companhia. Até a próxima!